Corinthians? Bora porque ontem, né, craque, temos aqui até algumas falas do Rubão, né, ex-homem forte do futebol do Corinthians, que ontem participou do Mesa Redonda na Gazeta. Então, se você quiser, craque, a gente pode ouvir aqui o que disse o Rubão, mas ontem a chapa deu uma esquentada, né? O Rubão falando bastante sobre algumas situações, falando sobre ingratidão por parte do Augusto Melo, colocando em xeque a chegada do Fabinho Soldado e algumas contratações feitas pelo Fabinho Soldado. Então, se você quiser, a gente já bota aqui as primeiras fases do Rubão. Não, pode colocar aí, não tem problema nenhum, não tem que colocar mesmo, mostrar pra todo mundo, mas ele não... Ele tem alguma prova de tudo que ele falou? Ele falou que tem tudo, né? Documentado. Ele alega ter todas as provas, ter tudo documentado. Vou até abrir com essa daqui, ó. Vai lá. Ninguém vai arranhar minha imagem. E vou dizer mais, eu faço um desafio aqui pra vocês. Presta atenção no que eu vou falar, que isso é importante. Eu abro meu sigilo telefônico, fiscal, contábil e meu imposto de renda para qualquer um. Qualquer um. Eu abro. O presidente, será que abre o dele? Eu quero saber se eles abrem os dele. Ele abriu com essa bomba aí, né, craque? Falando que ele abre tudo, que ele tem as provas e tudo mais. Vamos ouvir ele falando sobre a Vai de Bet? Vamos lá, então, porque essa daí é o que teve a maior repercussão e também a queda do próprio Rubão do Corinthians. Em 27 de dezembro de 23, eu fiz um churrasco na minha casa em Peruíbe. E aí o Augusto chegou por volta das 4h30, 5 horas da tarde. E era um almoço. Ele falou, desculpa, tal, eu estava numa reunião aí, fechando uns negócios, eu já te falo, tal. E começou a conversar comigo. Isso toca o telefone dele. E o cara dando um ok na proposta. Aí ele fala assim, fechei o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Sem intermediário. Na sua casa? Na minha casa, em Peruíbe. Que já era o Vai de Bet. Isso. Falei, parabéns. E ele falou sem intermediário. Sem intermediário. Falei, parabéns, pô, começamos bem, fiquei feliz. Ficamos tomando uma cerveja e batendo um papo. E aí, na frente de várias pessoas, tá? Várias pessoas. E beleza. Passou. Quando veio o contrato para ser feito, tinha um intermediário. Eu falei, opa. E eu fui perguntar. Você falou que não tinha intermediário. Quem é esse cara? Quem é essa empresa? Você está desconfiado? Eu falei, não estou desconfiado de você, nunca. Se eu estou te perguntando é porque eu quero saber. Só. Essa conversa foi no clube, foi por telefone, pessoalmente? Foi no clube, foi no CT. Tá. Eu e ele só. E aí ele ficou assim e tal, não gostou muito da indagação. E eu olhei para ele e falei, só estou te perguntando porque nós estamos aí numa jornada e você me falou na minha casa que era sem intermediário. E apareceu uma empresa. Você está sabendo disso? Até onde você sabe disso? E ele? Daí para frente. E ele respondeu o que para você? E aí o que veio de retorno? Veio de retorno que tinha um intermediário e que essa empresa que trabalhou no contrato. E a comissão era de 10% e ele reduziu para 7%. E eu peguei, olhei e falei, olha, tem alguma coisa errada. Porque não foi isso que você falou para mim. Então vamos lá, o Augusto vai ter que se pronunciar, certo? O diretor de jurídico vai ter que pronunciar, a Vai de Bet vai ter que se pronunciar, todos vocês, né? Porque assim, todas as casas tem em todos os clubes, mas é só o Corinthians que essas coisas acontecem, né? Uma coisa impressionante que as pessoas tratam mal o Corinthians, né? Como o poder muitas vezes arrebenta como instituição. Isso já foi feito já na passada, né? Da Tausa, 18 milhões. Sim. Dos jogadores dos empresários que emprestaram dinheiro para pagar salário. Dos 11 meses que não pagaram do salário dos jogadores. Do Jusilei, por exemplo, é para dar cadeia, né? Do Jusilei era para dar cadeia, que eu vou explicar bem para vocês aí. Jusilei veio do J. Manucelli, 50% era do Corinthians, que o Corinthians fez o contrato, né? E 50% era do J. Manucelli. O Corinthians vendeu ele por 100%, ficou com o dinheiro. Isso aí é cadeia. Mas não aconteceu nada com ninguém. Quem trouxe em primeira mão foi o João Paulo Capelani. Que ele ouviu de um amigo que a gente tem em comum, que tava fazendo um jantar para um cara da direção do Corinthians. O cara falou, rapaz, vai estourar um negócio.
Ele ouviu meio por alto, mandou mensagem pro Capelã, diz ao Capelã, rapaz... Aqui, ó, sabe quanto foi? 33 milhões o Corinthians pagou de uma dívida que ele não tinha. Ele não tinha nada, 33 milhões, mas ninguém fala nada. Todo mundo esqueceu. Jogador que veio, o Léo Príncipe, pra fazer teste, ficou 3 anos. Jogadores, fora o empréstimo de pessoas pra pagar salário. E também aí, agora aí, o Corinthians emprestou, da administração do Andrés, 21 milhões do Banco da Coval. Tá aí, tá lá no planejamento do Corinthians. Deve 49 hoje. 21, aí 28 milhões de juros. 28 milhões de juros. Ninguém é responsabilidade por isso. Quase 110% de juros. Aí você pega uma transação de 360 milhões em 3 anos, né? O que o normal é pagar, mas aí é o seguinte... Mas se não tinha intermediário, por que não tinha, se tinha e por que apareceu só agora? É isso que tem que ser esclarecido. E aí o diretor jurídico tem que assar o diretor jurídico. Porque não é uma teta. Vamos lá. Eu já falei isso nos donos da bola, na televisão eu vou falar agora. Cara, eu não fiz o contrato? No contrato tá os 360 milhões. E tem que estar no contrato os 25 milhões para quem vai. Em quantas vezes e de que forma vai pagar e de que forma vai receber. É só ler o contrato. Ah, não tinha intermediário na conversa do Rubão com o Augusto Melo. Pá, entre eles. Mas juridicamente é o que manda. Não é a fala não é a fala do Rubão, gente. E nem a fala do Augusto. O que manda é o contrato. Qual é o contrato? 360 milhões, certo? Então tá, dos 360 milhões, a gente tem que dar 25 milhões para essa empresa que negociou. E aí o jurídico aprovou, o Core aprovou, o financeiro aprovou, tá tudo certo, PT, saudações. Mas até agora tem que mostrar isso. E o Augusto tem que fazer isso. Não é o Rubão que tem que acusar. Não, pera um pouquinho. Até porque o Corinthians deve para Carlos Leite, deve para Fernando Garcia, deve pro empresário do Romero, deve pro André Cury, deve pro Juliano Bertolucci, pros jogadores que ficou devendo 11 meses. Meu irmão, o Corinthians deve pra todo mundo. O Rojas agora, que já meteu o pé. Matias Rojas, que já meteu o pé. E outra coisa que eu fiz hoje lá, você lembra dos nomes? Me ajuda, Paulo do Vale. Você corintiano, você que tá aqui, faz uma matéria, todo mundo, é que eu já pedi essa matéria, mas não fizeram. Se não fizeram, vocês que estão escutando a Rádio Bandeirantes, façam vocês da Globo, ou da Band, ou da Record, faça aí, vamos lá. Eu vou dar 11 jogadores que o Corinthians era pra ter agora, 11 jogadores, ia ter o timaço. Ia ter time pra 3 anos igual o Palmeiras. Robert Renan, zagueiro. Pedro Henrique, zagueiro. Murilo, zagueiro. E o João Vitor, zagueiro. 2 laterais. Carlos Augusto, lateral esquerdo. Piton, lateral esquerdo. Mantuan, meio campista. Pedro, atacante. Pedrinho, atacante. Atacante e meio campista. Aí você tem... Moscardo do Queiroz. Volante. Moscardo. Do Queiroz. Volante lateral. Dá uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogadores. Coloque esses 11 jogadores com Cássio, Fagner, Carlos Miguel, Ranieri, Carro, Yuri Alberto, Romero. Quem mais tem? Maicon. Então vamos lá. Quem vendeu todos esses jogadores, os 11, foi renovação e transparência. Foi Andrés, Duílio, Roberto Andrade, Mário Gobi, todos eles. O problema é que teve uns que nem foi venda, né? Foi só a troca pelo Yuri Alberto, que é um desperdício. Então, o Corinthians vendeu 11 jogadores da base que poderiam ficar 3 anos e ninguém fala nada. Meu Deus do céu. A que ponto chegou o Corinthians, hein? O que a gente faz agora? Só o Corinthians trocou Mantuan, foi o Mantuan, Robert Renan e o Pedro. E o Duqueiroz. E o Duqueiroz e 50... Também foi no bolo, não foi? E o goleiro, né? E aí foram 5 por 1. E 50%, ficou com 50% do Yuri Alberto só. E o cara ganha 1,5 milhão por mês. Aí tem uma proposta de 360 milhões pra Vai de Bet. E aí a preocupação é os 25 milhões, que tem que ser. Lógico que tem que ser. Mas, meu Deus do céu, 240 milhões
em relação às placas. Só aí dá 600 milhões. Essa diretoria anterior, 10 anos, não pagou R$1 do estádio. Só juros. Sendo que ano passado foram 100 milhões de juros. Esse ano são 79. Você acha que a Caixa Econômica gosta ou não disso? O Banco da Coval gosta ou não disso? Todo mundo fala, pô, mas o Corinthians não paga o estádio. Mas o que paga de juros parece que tá uma delícia. Não tá uma delícia? Você tá de brincadeira. Vocês pagaram todo ano, pô. Pô, 100 milhões todo ano. Pagaram 5 estádios. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. E aí? Quer ouvir mais uma? Vambora. Do